realmente ter um diagnóstico do que está acontecendo. E isso é muito comum também. Vem a menina, fui no neurologista, ele mandou tomar essas vitaminas. Se não melhorar com a vitamina, aí é FIV. Aí é FIV, aí é FIV. Eu escuto cada coisa, doutor, que eu fico com pena. E o problema é que, assim, eu não sou médica, eu não posso dizer se o médico está certo ou está errado. O que eu faço é falar, eu não sei, tô achando esse negócio um pouco estranho, né? Por que você não passa no doutor Danilo? Porque eu vou ser bem honesta, doutora, assim, eu não conheço hoje um profissional que faça a leitura que você faz aos pacientes. Isso porque eu recebo, olha, não é porque a apoiadora eu acabei de descobrir, ou porque fui eu que convidei ele para participar, não é isso. De verdade, não é. Eu sei que existem outros profissionais muito bons, mas a grande maioria, eu tenho a sensação de que não são profissionais especializados em infertilidade, que não focam nisso. Então, assim, veio, eu não faço cirurgia de varicocele, então faz aí a fertilização in vitro, sabe? A sensação que eu tenho é de que, tipo, não é minha área, então vai lá. Vai resolver isso aí com reprodução humana que resolve. E muitos médicos que estão dentro das clínicas de reprodução humana, que são urologistas, às vezes eu fico mais brava ainda, porque a pessoa está dentro de um lugar que supostamente tem que ajudar a pessoa a engravidar. E parece, desculpa, gente, eu vou até cortar isso do vídeo do YouTube, mas para vocês aqui no grupo posso falar. Parece até que ele foi contratado para dizer que é FIV. Eu fico impressionada. Eu falo, gente, como é que essa pessoa não resolveu, não tentou resolver o problema da paciente? Está dentro de uma clínica de reprodução humana. Hello! Aí eu falo, vai no doutor Danilo. Eu tenho que falar, eu não aguento. Porque me deixa em choque. Eu falo, não é possível, tem que resolver. Doutor, a varicocele. A varicocele hoje é um chuchuzinho na minha vida também. É mais uma outra coisa que eu tenho defendido muito junto com a ovorecepção e toda essa investigação aí da infertilidade masculina. Eu queria começar falando de uma coisa que é muito importante as meninas saberem. Meninas que têm marido com varicocele. Se vocês procurarem no nosso grupo, no grupo do Acabei de Descobrir, quem aqui tem marido de varicocele e que deu certo a cirurgia? Óbvio, gente, que no nosso grupo a gente vai ter pacientes que não conseguiram engravidar. O nosso grupo é um grupo de infertilidade. Ponto. Então, nossa amostra é uma amostra viciada. Tô correta, doutor? Não, perfeito. Tanto os que procuram vocês, quanto os que procuram o consultório, porque são casos muito complicados, né? Tem muito caso simples que já foi resolvido com FIV, já foi resolvido com qualquer tratamento, foi resolvido com a receita de bolo que o urologista geral deu, né? Então, são pacientes que já passaram em 3, 4, 5 médicos e eles estão procurando respostas. Às vezes essa resposta ela existe, ela só foi mal avaliada, mas às vezes essa resposta não existe. Então, realmente, quando você forma um grupo igual esse nosso, assim como nas faculdades, no SUS, a gente tem os ambulatórios, né? Aqueles consultórios que você atende 50 pessoas e as 50 pessoas têm infertilidade. A chance de você concentrar casos piores aí, casos que ninguém resolveu, é muito alta. Né? Então, é daí que surgem os trabalhos científicos, desses casos que começam a se aglomerar e se juntar nesses ambulatórios. Por isso que a maioria dos trabalhos científicos de doenças raras só vem de grandes centros que atendem milhares e milhares de pessoas, e na maioria das vezes que já passaram por outros lugares. Realmente a nossa amostra é bastante viciada nesse aspecto, né? Você pega pacientes que tentaram 3, 4 FIVs, e óbvio, esses pacientes são muito mais difíceis de resolver do que aquele que nunca tentou nada e está investigando pela primeira vez, né? É muito mais difícil você resolver um paciente que já foi virado de ponta cabeça por um urologista comum, um urologista geral, do que você pegar um paciente que nunca passou em médico nenhum. Né? Então, com certeza tem. Eu acho assim, eu sempre começo falando de varicocele, eu acho que a gente tem que passar algumas ideias gerais de varicocele para as pessoas entenderem e começarem a fazer uma ideia, uma proposta geral do que acontece.
Primeira coisa, a varicocele é uma dilatação das veias que acontece no escroto, né? Ela não é um problema do escroto, ela é um problema vascular, né? Então é um problema de veia, não é um problema do escroto. A questão é que, coincidentemente, são veias que estão no escroto e vão afetar a função do testículo. Mas as veias que estão dilatadas no escroto, elas são iguais às veias que estão dilatadas nas pernas, principalmente das mulheres, né? Tem homens com varizes nas pernas, mas aquelas típicas que você vê é aquilo que o homem tem no escroto. Então, para ter uma ideia do que seria a tal varicocele. Mas é um problema vascular, né? E assim como nas varizes a gente trata secando essas varizes, a gente trata fechando o fluxo, no homem a gente trata cortando essas veias, desligando o fluxo dessas veias. Então o principal tratamento é desligar o fluxo dessas veias. Um paralelo legal da gente pensar é as varizes de membros inferiores que a gente vê nos pacientes, muitas vezes o tratamento é tirar a veia. Você arranca a veia, por exemplo, você faz uma safenectomia, você tira a safena. Isso não é feito no escroto, né? Então essas veias não são retiradas. Mais tarde eu vou explicar por que eu estou falando isso, porque muitas vezes você opera um paciente, esteticamente você enxerga as veias, você opera e no pós-operatório as veias estão lá. Então esteticamente as veias continuam lá no mesmo lugar, mas elas não funcionam da mesma forma. Então, dado que a varicocele é isso que eu expliquei, quem é o cara que tem que operar de varicocele? Se a gente pensar que 1/4 da população tem varicocele, 25% da população mundial tem varicocele, muita gente ia ter que ser operada, muita gente ia passar por essa cirurgia. Na verdade, a gente opera quem tem varicocele e tem infertilidade, ou seja, tentou por 1 ano engravidar e não conseguiu, e além disso, o espermograma está alterado. Ou se o espermograma está normal, que a fragmentação de DNA vem alterada. Então você vê que tem muito critério para operar, não é assim, meu marido tem varicocele e ele tem que operar. Não, ele não tem que operar, tá? Principalmente se você engravidou, principalmente se você tem filhos, não se opera varicocele de homem fértil, tá? Então eu acho que para começar a discussão de varicocele a gente tem que entender quem são os homens que a gente vai operar. Entendi. Doutor, tem uma coisa que eu acho muito importante, e aí eu tô falando de novo da nossa amostra aqui, né? Meninas, se vocês querem saber se a cirurgia de varicocele funcionou para alguém, não pergunte dentro do grupo do Acabei de Descobrir. Pergunte no grupo de mães, tentantes e mamães, ou no grupo de pessoas que têm problema de varicocele especialmente, e lá vai ter uma porção de pessoas que já fizeram cirurgia e a gente vai ter lá. Inclusive tem um grupo que eu comecei a participar. A Elis, que é a administradora, é uma querida. Eu vou até fazer, a gente vai até fazer uma transmissão lá, doutor, no grupo deles, que é só de varicocele. E lá tem casos incríveis de sucesso. Assim, eu fiquei encantada, fui conversar com ela sobre esse assunto, porque eu falei, nossa, a gente vai no meu grupo, dá desespero, como alguém aqui mencionou. Quem foi? A Érica falou. Isso. Eu vou no grupo, fico louca, não quero nem perguntar. Claro, o nosso grupo é um grupo de pessoas que nunca conseguiram engravidar, né? Que estão ainda na luta. Mas nesse grupo, gente, eu até cheguei a pegar o link para mandar para vocês, e vou mandar o link para vocês verem a quantidade de pessoas que conseguem engravidar depois de cirurgia de varicocele. E a gente fica muito feliz também, porque dentro do Acabei de Descobrir hoje, a gente já fez algumas cirurgias e a gente já viu resultados de pessoas grávidas, entendeu? E é muito incrível ver como acontece. O que eu queria falar aqui, e eu acho importante, você me corrigir se eu estiver errada, a parte da fertilização in vitro, meninas, a gente tem 40% de chance de dar certo. Quando existe uma questão masculina, o próprio Dr. Luba comenta que cai muito a chance de sucesso do tratamento de fertilização in vitro. Já a como é que é o nome da cirurgia? Como é que é? Varicocelectomia. Varicocelectomia. Eu falo cirurgia de varicocele, que é mais fácil. Já a varico, essa nossa aí,
ela tem uma chance de melhora de 60%. Então, se a gente parar para pensar, né, que a gente tem lá 20% de chance numa fertilização in vitro com o marido com problema, e uma cirurgia de varicocele, tratando a varicocele de 60% de regularizar, gente, no meu ponto de vista, se eu tivesse um marido com um problema de varicocele e esse fosse o nosso único problema, e mesmo que não fosse, na verdade, eu não pensaria duas vezes, eu faria primeiro um tratamento dessa varicocele para tentar engravidar naturalmente. Porque isso, gente, vai regularizar a vida do casal. Você pode ter um filho, depois você pode ter outro. Tem a questão da autoestima do marido. Tem uma porção de coisas envolvidas aí. O relacionamento vai melhorar, porque o marido, quando tem um problema, eu acredito que você deva sentir isso, né? Chega todo cabisbaixo lá, entende? Eu sou péssimo, eu não consigo, eu sou. Alguns até, algumas meninas comentaram que já falaram, assim, de chorar para a mulher e falar, eu não sou homem para você. E que não tem nada a ver, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas assim como a infertilidade também mexe com a autoestima da mulher, mexe com a autoestima do homem e muito. Então, assim, doutor, essa é a chance, é de 60% de dar certo. É esse o número, né? Uma estatística aí, uma medição que vocês fizeram. A gente fala, na verdade, 60% de melhora, né? De melhor. O dar certo, sim, se for visto dessa forma. Eu passo assim, em linhas gerais, 60% de chance de melhora, 30% de chance de ficar igual, tá? 10% de chance de piora, tá? Agora vamos desmembrar esses números para o pessoal entender melhor. Bom, melhora é melhora. Você tem um espermograma com 5 milhões, você pede, depois de 3 meses, aparece 8 milhões, 10 milhões, e as melhoras são relativas, né? Você tem tanto melhora de 5 para 6 milhões, como de 5 para 20, né? A partir do momento que você tem aumento dos parâmetros, a gente já coloca esse rapaz no grupo dos melhoras. 30% de ficar igual, né? Por que eu considero isso uma coisa boa? Tá? O ficar igual, para alguns pacientes, a primeira visão pode soar como não adiantou em nada operar. Na verdade é o seguinte, a varicocele é uma doença progressiva, que o paciente tem desde a da adolescência. A varicocele ela vai alterando a fertilidade do paciente desde a época da adolescência. Normalmente os maridos que eu estou atendendo estão na faixa dos 30 aos 40. Às vezes um pouco antes, um pouco depois. Mas lembrar que esses caras já têm uns 20 anos de varicocele, né? 18 anos de varicocele. Então, essa doença vem aos poucos piorando gradativamente a função do testículo. Então, se você tem 30% de ficar igual, o que eu quero dizer com isso? Significa que esse cara vai parar de ter piora, né? Se a gente pudesse avaliar o espermograma desde a adolescência, o cara que chega com um espermograma de 5 milhões para mim, possivelmente ele já teve 15, que caiu para 12, caiu para 10, caiu para 8, chegou em mim com 5. Se eu consigo estabilizar isso, né, ou seja, fazer com que esse cara pare de perder, tudo bem, eu não vou transformar de 5 para 15, mas ele para de piorar, ou seja, ele perde o risco de ir de 5 para 0, né? Porque 5 milhões ainda existe FIV, com 0 não tem mais, né? Então, eu vou dar um exemplo prático num paciente que eu tenho, que é um adolescente que eu acompanho desde criança, ele tinha 13 anos, tinha varicocele dos dois lados, e a mãe falou, e agora, eu opero? Eu falei, não, você está nos 25% que não precisa operar. Vamos acompanhando, você ainda não tem idade de fazer espermograma, vamos acompanhar só pelo tamanho dos testículos. Ou seja, se eles estiverem crescendo com a tua adolescência, tá tudo certo. Com 15 anos estava assimétrico, com 16 estava assimétrico, com 17, opa, já dá para colher espermograma? Já. O espermograma do rapaz era de 70 milhões, normal é 15. Tá bom. Bom, ele tem varicocele, nunca tentou ter filho, minha proposta, não vamos operar, vamos colher espermograma todo ano. Passou 2 anos, passou 1 ano, o rapaz veio com 35 milhões, caiu pela metade, e testículo simétrico, no outro ano caiu para 17 milhões,
assimétrico, o esquerdo começou a ficar menor. No outro ano, daí eu resolvi parar de colher anualmente, colher em 6 meses. Em 6 meses caiu para 15 milhões. E o testículo assimétrico, eu falei, mãe, chega. Ele tem varicocele só do lado esquerdo. O espermograma está despencando nos últimos 3 anos. Ele já está com a simetria dos 2 testículos. A gente sabe que varicocele só de um lado pode afetar a função do outro testículo, né? Então, vamos operar? Vamos operar. Resultado, eu acompanho esse rapaz, tem 3 anos de operado, eu não melhorei o espermograma dele, então não é que ele voltou para 70, mas o cara está com 15 milhões, no outro ano 15 milhões, no outro ano 15 milhões, e é o que a gente considera de espermograma normal. Né? Então ele com seus 35, se continuar, ele tem um espermograma normal, não é mais os 70 milhões, mas está nos 15. Né? Então eu sempre bato nessa tecla que a cirurgia da varicocele, ela tem o problema dos 10% de piora, isso existe, são dados mundiais, não é meu, e sim de quem faz 5 cirurgias dessa por dia. Né? Americano gosta de estatística, eles estudam isso, então esse número é deles. Mas se você tem 30% de resultados iguais, isso para você já é um ganho. Né? Isso significa que você vai parar de ter piora da sua função testicular. Tem pacientes que estão com o espermograma zerado hoje, mas que daqui 10 anos a testosterona do cara vai começar a despencar e ele vai começar a ter problema sexual. Né? Então, se eu consigo botar eles nos 30%, eu falo, olha, não te dei ganho de fertilidade, mas você é um cara que não vai ter problema problema sexual mais para frente. Né? Doutor, então... uma pergunta. Quando a gente faz a cirurgia de varicocele, né? Aí a gente, dentro da melhora, obviamente que vai melhorar a fragmentação do DNA, né? É uma coisa. Para aqueles que fazem, que não teve a melhora em quantidade, por exemplo, que são os 30%, que parece que não aconteceu nada. Ah, não deu resultado, né? Na cabeça do paciente. Aí você diz, fecha, mas não vai piorar, mas não vai te dar problema lá na frente de infertilidade, tem algumas outras questões. Existe a possibilidade, dentro desses 30%, de também ter melhora na fragmentação do DNA, ou seja, não aumentou a quantidade de peixinho, parece que está tudo normal, mas, em compensação, a qualidade dele está melhor porque a fragmentação melhorou por conta da cirurgia. Ou isso não existe? Existe. É só difícil de demonstrar isso pelos tipos de caso que vem. Então, vou dar um exemplo. Quem é o cara típico que a gente pega a fragmentação de DNA? É aquele que tem espermograma normal. Então, você pega um paciente com espermograma normal, que a fragmentação dele é muito alta, o meu critério de melhora da varicocele vai ser exatamente a fragmentação, que eu espero que caia. O espermograma dele que é normal, possivelmente vai continuar normal. Talvez não melhore muito, ou uma pequena variação lá de 1, 2 milhões, que não significa muita coisa. Quando você pega um paciente que tem um espermograma de 4 milhões, normalmente não é o caso que precisa da fragmentação de DNA. Então não é um paciente que vem com os 2 exames, no antes e no depois, para você comparar. Né? É assim, é uma ideia interessante. Então vamos pedir para todo mundo, porque pelo menos se vier igual o espermograma, eu ainda consigo provar para o paciente que a taxa de fragmentação dele melhorou. Tá, isso é bom para mim, como cirurgião, que quero mostrar para o paciente que valeu a pena. Mas para o paciente muda alguma coisa? Não. Né? Para o paciente, ele fica mais contente, mais animado. Mas um paciente que tem 5 milhões, continua em 5 milhões, eu vou classificar ele lá dentro dos 30%. A fragmentação dele pode ter melhorado, sim, e talvez ele tenha sucesso numa FIV, mas de verdade a gente nunca vai ficar sabendo, porque a gente não vai medir isso, né? E a gente não tem também uma fragmentação prévia para comparar com a próxima, né? Entendi. Porque, na verdade, o que me passou pela cabeça é que, assim, né, a gente leva muito em consideração a questão da fragmentação na hora de fazer a fertilização in vitro, lá na embriologia, né? Ah, quando tem acima de 15%, começa a complicar. O cara tem 70% de fragmentação, a chance é pequena, né? Diminui mais a chance de sucesso da FIV. Então, esse é um tema que me ficou na cabeça, né?
poxa, ok, não melhorou a quantidade de peixinhos, não tem muito mais, mas a gente tem aí uma fragmentação que melhorou e que vai possibilitar aquele embriologista trabalhar de uma maneira melhor. Ele vai ter mais chance de encontrar o bom, porque tem menos ruins, né? Então, é interessante isso. Eu escutei isso de alguém, alguma paciente que comentou comigo, não sei se foi sua paciente, não sei de onde veio, mas comentou comigo isso. Ah, olha, não tive. O que eu mais ganhei foi na fragmentação, foi essa história. Eu acho que não foi sua. É que eu converso com muita gente, então não sei. Mas eu sei que essa pessoa estava encantada porque a fragmentação diminuiu muito depois da cirurgia de varicocele. Eu não me lembro se teve melhor de peixinho, se não teve, eu não me lembro. Mas ela estava encantada com isso, porque isso é o que a gente escuta dos médicos de reprodução humana. A fragmentação tá ruim, então a gente tem menos chance. Né? E aí, por isso que me chamou a atenção a pergunta. Doutor, muito, muito bom ter você aqui. Estou muito feliz, de verdade. Meninas, esse é o doutor Danilo, é o nosso super apoiador urologista. Não é um urologista qualquer, é um querido. Como eu te disse, eu não sei se você estava escutando quando eu comecei a live. Você se lembra uma vez que você me disse assim: eu quero mudar vidas, eu não quero que as pessoas deixem de se tratar, elas precisam se tratar. Você lembra disso? Lembro, lembro. Eu tava na garagem de casa com você entrando e você me falou isso. Eu falei, gente, esse é o apoiador que eu acabei de descobrir. Tá comigo por isso. Eu acho que é tão Porque legal isso. Esses dias quando eu... Oi, pode falar, doutora. não, eu acho que é uma das coisas que faz a gente, que move o nosso trabalho, né? Eu acho que todo mundo, na verdade não é só médico, eu acho que todo mundo que trabalha com saúde, seja enfermeiro, seja técnico, ele pode não resolver o problema, mas ele quer melhorar o sonho, quer melhorar a qualidade de vida, seja quem trabalha com oncologia, quer melhorar a sobrevida do paciente. Muitas vezes você não cura, mas você dá conforto. Muitas vezes você não resolve, mas você dá explicações para as pessoas que não têm. Então, assim, isso acontece. Muitas vezes você não tira da cartola um diagnóstico que nunca ninguém deu, mas você é o único que vai lá, senta, explica e conta e diz se ela tem chance ou não tem. Né? Muitas vezes o paciente precisa entender que ele precisa mudar de plano. Né? Que você precisa virar para ele e falar, olha, a gente já esgotou as possibilidades. Ah, mas e agora? Agora eu vou mais em 8 médicos? Não, não adianta ser em 8 médicos. Agora você tem que virar a chavinha e ir para outra situação. Né? Seja doação de espermatozoides, seja doação, como é que chama? Adoção. De adoção, né? Isso é uma coisa que muitas vezes, se o médico não fala, ou o psicólogo, que é mais um profissional que trabalha na área de saúde, se ninguém fala isso, muitas vezes o paciente não tem esse insight sozinho, porque ele vai olhando e pensando, bom, os meus pais não foram assim, a minha irmã não foi assim, os meus tios não foram assim, então eu vou Tipo, uma hora brigar, vai dar. uma hora vai dar certo, entendeu? E só vou desistir quando eu chegar na menopausa. Pra quê? Né? Eu acho que você tem que, como você falou no começo da live, você tem que ter certeza que você fez tudo o que você pôde. É isso que eu falo para os pacientes. Né? Então, o que é fazer tudo o que você pode? Entra nas melhores condições masculinas, entra nas melhores condições femininas, confie num médico, seleciona um médico que você confie, faz o que ele está falando, né? Acabe com, esgote todas as possibilidades, e se você esgotou, pronto, você esgotou. Né? Você já fez todas as suas tarefas, agora paciência. Se você chegou no final do capítulo, vira de capítulo, vai para a próxima página. Né? Então, Claro. é isso aí. Eu acho que a gente a gente trabalha com vida, né? A gente trabalha com sonho, então isso não pode sair do nosso foco. Né? Óbvio que as pessoas, a gente ganha dinheiro com isso porque é nosso trabalho, é nosso sustento, mas já cansei Poxa, teve um casal que não era
não era do grupo, e o rapaz chegou e ele queria operar de varicocele, e ele já estava me dizendo que ele estava vendendo o carrinho dele, porque ele queria operar de varicocele, e ele gostou muito de mim, então ele ia operar comigo. A tarefa minha foi convencer ele a não operar de varicocele, né? Sendo que, digamos, eu estava indo contra os meus ganhos, né? Mas não contra os meus princípios. E no final das contas, o cara não operou, e passou 3 meses, ele me mandou mensagem e disse que a mulher dele estava grávida. E, putz, para mim foi sensacional, porque eu ajudei o cara a não vender o carro dele. Né? Eu não ajudei ele a ficar grávido, porque eles iam ficar grávidos de qualquer jeito. Pensa ali na frente, né? Porque a honestidade é o que vai fazer as coisas manterem. Eu me lembro quando eu comecei, acabei de descobrir, eu começava conversando com as meninas e os maridos vinham falar para mim: escuta, mas o que você está falando para minha mulher? Alguns bravos. Desconto aonde? Por quê? Quem é você? Você está enganando quem? Eu levei cada chapuletada no começo que me doía. Eu falava, gente, eu só estou querendo ajudar. E às vezes vinham umas mensagens assim que eu falava, Jesus, mas as pessoas não acreditam, né? Mas hoje eu não preciso falar para ninguém nada, porque todo mundo já conhece a Claudinho, acabei de descobrir. Quando eu falo, tem apoiador novo, nossa, deve ser mais um fera. Sabe assim? Quando você entrou, por exemplo, não acabei de descobrir, todo mundo, eu tenho que passar, porque, tipo, ele deve ser muito bom, porque a Claudinha que escolheu. Então, eu acho que a gente perde de um lado em alguns momentos, né? Porque a gente dá a cara a tapa, a gente, enfim, né? Fala, olha, não faça, não é o caminho. Eu também faço isso muitas vezes, né? Falar para as meninas, cuidado com esse profissional aí, porque, não sei, eu acho que você devia investigar melhor esse negócio, a varicocele tem tratamento. Eu tento ser bastante ética, mas também tenho que direcionar. E aí depois a gente vê o resultado lá na frente. Eu acho que tudo na vida, quando a gente faz direitinho, de alguma maneira tem a sua recompensa. Como diz o Dr. Luba, né? E eu, a gente fala que a gente quer ganhar pontinho lá em cima. Que esse lá de cima é que cuida do gente. O resto a gente segue.